Olá, o meu nome é Aline Azevedo, sou aluna da Pedagogia, bolsista de Iniciação Científica da Unirio, orientada pela professora Cláudia Braga de Andrade na realização da pesquisa Mal-Estar na Comunidade Acadêmica, cujo objetivo é analisar e refletir acerca do mal-estar entre os jovens dentro das instituições de ensino, a partir das transformações que influenciaram o papel do jovem na sociedade, na economia e na cultura, em especial no que tange à sua autonomia. Esse trabalho procurou aprofundar o estudo da relação entre as transformações sociais e as formas de mal-estar e sofrimento psíquico entre os jovens, investigar os efeitos das mudanças ocorridas na sociedade contemporânea, nos modos de formação do laço social, em especial no âmbito da universidade, no intuito de contribuir para a construção de possíveis estratégias de enfrentamento. A relevância dessa pesquisa baseia-se no crescente aumento do sofrimento psíquico nas instituições de ensino e do número de suicídios entre os jovens. Baseia-se ainda na relação da demanda por autonomia e produtividade da sociedade neoliberal contemporânea, que influencia no mal-estar entre os jovens nas instituições de educação e na intensificação do mal-estar no período da pandemia da Covid-19. O trabalho foi desenvolvido a partir da leitura e discussão das referências bibliográficas para o aprofundamento de conceitos psicanalíticos, dos efeitos das transformações sociais nos jovens, da formação dos laços sociais e do mal-estar na educação. Complementando a pesquisa bibliográfica, analisamos o material registrado pelo projeto de extensão vinculado ao projeto de pesquisa intitulado Da Escola à Universidade, escutando o mal-estar e o sofrimento psíquico, também da Unirio, que realizou rodas de conversas com jovens estudantes da Unirio e, posteriormente, com um grupo de alunos vinculados a um curso preparatório para o Enem. Diversos foram os relatos que corroboram a premissa de que a demanda por autonomia e desempenho criada pela sociedade neoliberal contemporânea requer maior e mais prematura aquisição de autonomia pelo sujeito, implicando na realização de esforços que se refletem diretamente no mal-estar. Observa-se um processo de individualização que maximiza o valor da liberdade individual em detrimento da vida coletiva, em que os sujeitos são seus empresários, são seus exploradores e produtores ativos de suas vidas, estas voltadas para a eficiência e o desempenho. No contexto da individualidade, a ideia de realização pessoal se concretiza pelos resultados. Os problemas sociais são tidos como individuais. Por exemplo, o desemprego é transferido para responsabilidade dos indivíduos e transformado em problemas de ordem psicológica, como ansiedade, culpa e neurose. No campo da educação, atribui-se o êxito ou o fracasso do discente exclusivamente a ele. Nesse sentido, o desenquadro social é visto como uma insuficiência individual, na qual o sujeito que não se enquadra no padrão dominante pode assumir uma forma patologizada, sendo tão logo diagnosticado. Sabe-se que boa parte do sofrimento humano advém da civilização, que, embora seja um avanço garantidor de proteção e desenvolvimento, implica em males psíquicos, angústia e ansiedade. O mal-estar experimentado pelos jovens em razão de suas expectativas por resultados, produtividade e autonomia reflete-se na forma de angústia, cansaço, ansiedade e depressão, sendo que nos casos mais graves, na automutilação e nos suicídios. Por não serem sintomas isolados, mas expressões encontradas em grande parte dos jovens, podemos compreender que se trata de um sintoma social, uma resposta a um aspecto da sociedade que ocasiona sofrimento e dor, uma resposta a algo que deu errado dentro dessa dinâmica social.
A sociedade da autonomia e do cansaço é também a sociedade do excesso de positividade e do desempenho. Um tipo de excesso que se apresenta como uma agressão ao sujeito que se esforça por manter-se ativo, correspondendo à demanda por autonomia e produtividade, uma vez que os sujeitos que não se enquadram nesse padrão são excluídos, ou eles mesmos se excluem. A reclusão tornou-se ainda mais presente com as medidas de distanciamento social para a contenção da pandemia da Covid-19, o que fez a sociedade confrontar-se com a ausência de rituais e de sentimentos proporcionados pelas trocas presenciais. A existência do risco propagado pelo vírus, sobre o qual havia pouco conhecimento e contra o qual não havia sequer previsão de vacina, deixou o sujeito em uma situação de desamparo e de grande perigo para uma civilização como a atual, que se sustenta na anulação de limitações, nas escolhas e nos esforços do sujeito. Diante dessa impotência humana, no combate ao vírus, vários sentimentos vieram à tona. Por exemplo, o medo, a angústia, a ansiedade e a tristeza pelo distanciamento. Na área da educação, as instituições de ensino, atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde e seguindo a tendência mundial, passou a adotar o formato de ensino remoto emergencial como medida paliativa contra os prejuízos ocasionados à educação. Com o formato não planejado, novos desafios foram colocados a professores e alunos. Se antes autonomia e produtividade eram exigências para a obtenção de resultado, com a pandemia passou a ser fundamental a adaptação à metodologia virtual, maior e melhor organização, disciplina para o estudo e uma administração de tudo que ocorria à sua volta, como, por exemplo, a insegurança ante a possibilidade de contrair o vírus e as relações familiares, que se limitaram à residência, um único espaço permitido pelo distanciamento inicialmente. Um espaço micro, a casa. Diante de um contexto macro, a pandemia, o jovem confrontou-se com o desamparo, o risco e a necessidade de ser autônomo e produtivo para perseverar em seus projetos. A ausência de encontros em espaços comuns e o trabalho sozinho contribuiu no processo de mal-estar. As instituições de educação, com seus corredores e áreas comuns de acesso e eventos, promovem a incorporação dos valores sociais que são consolidados e expressos pelo corpo e que é limitado no mundo virtual, quase unilateral, além de instigar o narcisismo, pois ao confronto com o espelho, o outro se torna potencial portador do vírus. A mídia social e a encenação do ego estimulam o mal-estar. A comunicação, sem haver, no entanto, comunidade. A partir de relatos coletados nas rodas de conversa promovidas em 2020 pelo projeto de extensão da Escola à Universidade Escutando o Mal-Estar e o Sofrimento Psíquico, dirigida a estudantes da Unirio, podemos observar que os jovens disseram experimentar crises de ansiedade, alterações no sono e no humor diante da incerteza em relação à universidade e à pandemia. Muitos compartilharam o mal-estar nas relações familiares devido à convivência no mesmo espaço por muito tempo. As crises de ansiedade vieram à tona ante o impedimento da prática de exercícios físicos que também colaboram para a sua contenção. O medo de não se sentir seguro para sair de casa e insegurança com relação ao futuro devido à falta de previsão de normalidade, observando, ressaltando a questão da produtividade cerceada. Em 2021, em um outro momento da pandemia, já com o início da vacinação e a reabertura de alguns setores, o mesmo projeto promoveu rodas de conversas dirigidas aos estudantes de um curso pré-vestibular. Durante as rodas havia momentos de fala e silêncio.
As câmeras dificilmente eram ligadas e os microfones, na maior parte do tempo, estavam emudecidos. As telas escuras sem foto ou imagem que caracterizassem a personalidade do discente revelavam o esgarçamento dos laços sociais e a perda nas relações. Quando os microfones ligavam, os alunos traziam sempre narrativas permeadas de cansaço e exaustão, em decorrência da rotina exaustiva que conjugava trabalho, aulas virtuais e estudo, que fazia com que desejassem que o dia tivesse mais horas, pois o dia que eles tinham não tinha tempo para o descanso. A ansiedade era presente em todas as rodas, ora por não saber se haveria Enem nesse ano e insegurança com relação à aprovação, ora por não se sentirem preparados através do método remoto, o que se vincula diretamente à preocupação com produtividade e autonomia esperada do aluno. A incerteza com relação à pandemia, o desamparo, o cansaço e a impossibilidade de descanso devido ao tempo de estudo e trabalho foram sensações recorrentes. Nessa turma, o contexto sociopolítico, agregado à vulnerabilidade dos alunos diante da pandemia, era totalmente refletido na forma de mal-estar, ansiedade e cansaço. A pandemia foi o momento em que as pessoas mais sentiram cansaço, pois com o home office, os rituais e as estruturas temporárias foram suprimidos, tendo o sujeito mais tempo para fazer mais, para produzir mais e explorar mais a si mesmo. Devido a uma coação interna, em busca de um bom desempenho, de imagem, realização, o ser humano que se explora de forma voluntária o faz sem reconhecer e tem chegado à fadiga, que, segundo Han, é a doença neoliberal do rendimento. Assim, diante desse contexto, que fomenta o mal-estar entre os jovens estudantes, os espaços de escuta são fundamentais para que os jovens possam compartilhar o sofrimento, tê-lo reconhecido, escutado e ressignificado. O mal-estar e o sofrimento psíquico apresentado pelos jovens merecem atenção como um problema social, uma resposta à demanda por resultados, uma reação às expectativas criadas e geradas em torno deles, cabendo utilizar os dispositivos grupais, as rodas de conversa e escuta, como formas de enfrentamento, como um espaço de partilha, troca e ressignificação de questões que se apresentam no coletivo, refletindo a vulnerabilidade e o desamparo do jovem intensificado no período da pandemia. E assim concluo essa apresentação, chamando a atenção para o mal-estar e o sofrimento psíquico entre os jovens, como um sintoma social agravado pela pandemia e cujos efeitos serão aprofundados na continuidade dessa pesquisa. Obrigada.